Eu queria fazer um elogio. Você chamou o Caboclo, não, o Edinaldo, de incompetente, despreparado, com uma elegância que eu jamais teria. Então, eu queria te parabenizar por isso. Agora, assim, tendendo trazer para quem nos assiste lá para a sala aqui, a gente falando de CBF, seleção, mas o cara que está vendo está pensando no Corinthians dele, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, né? E essa coisa de autonomia que começou o programa falando de seleção, eu queria trazer para um tema que interessa a todo torcedor e ele tem certeza que o time dele é roubado e o rival é ajudado, que é a arbitragem. Estamos vendo o programa hoje, mas quem vê no YouTube daqui a um mês vai ser uma rodada que teve problema de arbitragem, que tem toda semana problema. E esse final de semana foi um escândalo. A CBF até hoje não conseguiu, não sei se o tema é profissionalizar, mas separar. Porque, assim como você falou de política, né, como você trabalha nos dois meios, o ministro da Educação, ou do Trabalho, ou da Agricultura, é indicado pelo cara da Assembleia de outro estado, por causa do partido e tal. E a escala de arbitragem é um pouco assim. Quem vai ganhar o escudo FIFA é da federação tal, que tal presidente da federação quer o cara tal. E é muito incompetente. É muito difícil resolver esse problema descentralizando o poder, assim. Temos um dono à parte, o juiz não fica no guarda-chuva mais da CBF, nem da federação, ele tem autonomia para se errar sem pai, que eu acho que é um problema que a gente tem aqui. Eu acho que é mais do que a profissionalização, porque a profissionalização é um jeito de pagar mais para um amador, de tirar o poder de quem escala. Isso é possível fazer. Você passou lá na CBF, não nessa função exatamente, né? Mas como você viu essas coisas? Você acha que esses são uns problemas que a gente vai, daqui 30 anos vai estar aqui meu neto no programa reclamando ou a gente vai resolver esse problema? A gente imaginava que o VAR iria resolver em grande parte, né? Mas isso não aconteceu no nível que nós esperávamos. Eu diria que toda semana minha função na arbitragem era receber os clubes para reclamar. Ouvir. E nós íamos lá, vimos todas as jogadas, todos os problemas. Os dirigentes, em geral, o presidente, o diretor de futebol, saíam decepcionados, tristes, sem mudar radicalmente aquela realidade. Eu acho que houve uma iniciativa importante que é melhorar a formação. Eu também acho que a profissionalização não traria algo muito adicional a essa questão. Mas tem que melhorar muito. Eu diria o seguinte, eu nunca constatei interesses escusos de árbitros alterando resultados, até porque a visualização das jogadas levaria a um questionamento direto e ao comprometimento futuro desses árbitros que sobrevivem disso. Mas eu acho que nós temos que avançar radicalmente na qualificação desses profissionais. Houve uma iniciativa recente de criar uma escola muito mais qualificada e o Edinaldo rejeitou, dizendo dificuldades de recursos financeiros. E desvincular esses árbitros da CBF, no teu ponto de vista, não seria um caminho? Eu acho que pode ser um caminho, não me parece ser esse o motivo estruturante, mas eu acho que essa é uma questão que a gente fez também no Comitê de Reformas. Eu acho que isso a gente precisava ouvir mais a imprensa, ouvir as experiências internacionais, porque nessa área não pode haver dúvida, né? Além da manipulação de resultados, que é uma coisa dramática, hoje em dia, com a questão das bets e tal, eu acho que a gente precisa radicalizar a qualificação dos profissionais e aumentar o controle, a supervisão e a punição naquilo que for possível. Morelli. O Walter, você me deixou numa dúvida sobre o mau uso do dinheiro da CBF. Eu queria que você comentasse um pouco disso no tempo que você ficou lá dentro, no que você sabe agora, depois que você saiu. Você falou que é uma instituição rica, que tem muito dinheiro, e tem mesmo, né? A receita foi 2,5, acho que, bilhões, e o faturamento 1,2 bilhão. E os clubes são pobres. Os clubes passam o pires toda a temporada, com uma CBF riquíssima. Não tem alguma coisa errada em tudo isso? Eu acho que são questões meio diferentes, né? A CBF, ela é alimentada pelos patrocinadores. Quase 90%. Que tem contratos extraordinários, a começar da Nike, né? E grandes patrocinadores brasileiros. Então,
da onde mais que vêm os recursos da CBF? Grande parte dos contratos dos campeonatos vai para os clubes ou para a manutenção dos campeonatos, ou seja, pouco recurso vem para a CBF disso. Os jogos da seleção brasileira, pelo menos na minha época, davam um recurso adicional. Os contratos com os sistemas de comunicação davam um contrato adicional, mas de longe o patrocinador era a grande questão. Então, tem um sistema próprio de financiamento que não se relaciona com a sobrevivência dos clubes. Dá para dizer que aquilo que a CBF, estou dizendo no meu período, recolhia nas negociações com os sistemas de comunicação, com aqueles patrocinadores eventuais, praticamente tudo ia para os clubes. Então, acho que aquilo que a CBF construiu de financiamento para a sua sobrevivência é diferente do que os clubes construíram. Então, o que acho que falta é a gente construir, e aí CBF, juntamente com os clubes, um modelo que possa financiar de maneira mais adequada. Mas não dá para dizer o seguinte, esse dinheiro da CBF deveria ir para os clubes, porque são origens diferentes. Então, na minha avaliação, não tem essa contradição. A CBF não tira dinheiro dos clubes, ao contrário. Estou dizendo na minha época, eu não tenho uma atualização, mas não deve ser muito diferente. Então, o que a CBF ganha do Campeonato Brasileiro? Ajuda bastante. Copa do Brasil, Série B, ou seja, grande parte dos campeonatos teriam dificuldades de ter uma certa estabilidade se não fosse uma contribuição adicional da CBF. Então, mas não deveria ajudar com estádio, gramados, essas coisas mais padronizadas que ela poderia fazer? Pensando em futebol brasileiro? A padronização, sim. Eu me lembro que a gente tinha uma comissão particularmente vinculada à diretoria de competições que fazia esse trabalho. Pelo que eu me lembro, começou na nossa época, o próprio fair play financeiro, o acompanhamento. Quando a gente entrou, a maioria dos estádios tinham dimensões diferentes, tanto do campo como das traves, ou seja, era um negócio escandaloso. Houve uma padronização importante. Mas eu entendo a essência da sua pergunta, mas não está aí a questão. Ou seja, falta um modelo de financiamento dos clubes a partir dos campeonatos e de sistemas que os próprios clubes precisam desenvolver. Não me parece ter uma contradição tão grande como eu diria que é até fácil de criticar. Não é possível uma CBF tão rica e os clubes tão pobres. Não tem uma zona de comunicação tão clara para dizer que a causa da pobreza dos clubes seja a riqueza da CBF. Entendeu? Eu acho que a gente precisaria pensar num financiamento do futebol como um todo, independente da seleção. Piperno. Então, Feldman, até com base nisso aí que você falou, sobre financiamento dos clubes, né? Então, reduzir os estaduais, por exemplo, né, de acordo com essa proposta, para 11 datas, é o ideal para Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Internacional, etc. Mas, em compensação, para o River Esporte Clube, chamado de O Verdão, lá no futebol de Roraima, que é o clube presidido por dona Adelaide Peixoto de Oliveira, uma senhora indígena de 85 anos, nascida lá na tribo Macuxi, lá da etnia Macuxi, nascida na Reserva Raposa, Serra do Sol, e essa senhora é exatamente a vice-eleita do Samir Chaldi para o próximo mandato da Federação de Roraima. Então, reduzir o estadual de Roraima para 11 datas, provavelmente vai decretar a falência do clube dela. Da mesma forma, isso se aplica a cerca de 400 clubes do futebol brasileiro que de abril para frente ficam sem ter o que fazer, gerando desemprego, um problema social sério na indústria do futebol, porque só 124 jogam as séries A, B, C e D do brasileiro. Então, assim, o que a CBF e as federações poderiam criar
para pelo menos manter, para minimamente manter a atividade, essa indústria toda? Essa é a pergunta que vale ouro, né? É muito difícil. Muito difícil. Primeiro o seguinte, não haveria, esse é um dado importante, não haveria provavelmente campeonatos estaduais na maioria desses estados se não fosse algum recurso que a CBF dá. Aquele recurso passado para a federação, em grande parte vai ser para manter esses campeonatos. Mas é pouco. Para o funcionamento para o ano inteiro, é muito pouco. Então, eu diria que o Brasil padece o fato de ser um grande país, ter 27 estados. Nós queremos fazer campeonato de representação nacional que dê uma certa unidade nesse sistema, mas manter essa população sem uma economia local desenvolvida para isso é absolutamente possível. Não há origem financeira para realizar essa sustentação dos clubes e dos jogadores. Mas não pode haver, ser criado um calendário paralelo para esse monte de clubes, ou até mesmo campeonatos aí de Série Z, na Inglaterra. Exatamente, esse modelo regionalizado para empregar essa mão de obra, porque o que a gente está vendo hoje é decretar o desemprego de profissionais da bola de abril para frente no Brasil todo. Há algumas iniciativas, a Copa do Nordeste cumpriu esse papel relativamente, a Copa Verde, que nós demos muito destaque na nossa época, porque tinha essa questão ambiental envolvendo estados que têm uma relação com a Amazônia ou com o Pantanal, exatamente para dar esse adicional. O que você sugere é que haja mais, tá certo? A CBF teria dinheiro para isso? Teria. Eu não sei se daria para completar o período inteiro do ano, mas eu diria que iniciativas como a Copa do Nordeste, a Copa Verde, uma Copa do Centro-Oeste, algo que desse um espaço maior e um aporte financeiro um pouco mais adequado para contribuir para essa sobrevivência sem resolvê-la, porque enquanto não houver economia local é muito difícil, eu acho que seria um adicional aceitável e a CBF teria recursos para isso. Não seria tão desgastante para os cofres da CBF.